Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender às demandas e à evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. AmperGR, soluções em logística e gerenciamento de riscos. Unimos tecnologia e gestão para oferecer as melhores soluções logísticas e de transporte de cargas. Possuímos sede em Campo Grande, torre de controle em Curitiba e comerciais nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia. Com a AmperGR, você conta com operações logísticas com mais controle e menos riscos. Na torre de controle Amper temos indicadores precisos em tempo real, um dos sistemas de gestão da informação mais modernos do país, monitoramento, gerenciamento de riscos e logística e suporte técnico 24 horas. Empresa certificada há 9 anos com qualidade ISO 9001/2005 e desde 2020, uma empresa certificada Great Place to Work. AmperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupoampergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. Já parou para pensar como tudo que você come, usa ou consome chega até você? Pois é, tudo isso está conectado pelo ar, pela terra ou pelo mar. Os sistemas de transporte fazem milhares de produtos chegarem às suas mãos. E se você é uma das pessoas que fazem parte deste mercado indispensável, a AXA tem soluções para garantir que a sua mercadoria chegue a todos os cantos do mundo da forma mais segura. São os seguros de transportes da AXA. Para os embarcadores, oferecemos soluções para transporte nacional e internacional. Com coberturas amplas e restritas, você pode escolher as modalidades que mais se adaptam às suas mercadorias, inclusive customizando a apólice com coberturas adicionais, como para pagamentos de impostos ou de itens frigorificados. Se você é transportador, a AXA também oferece tranquilidade e proteção para sua operação, com os produtos de responsabilidade civil. Todas as opções cobrem acidentes do veículo transportador, esteja ele na terra, no ar ou no mar. Além de protegerem no caso de acidentes, você também pode ficar amparado para roubo da carga. Então, esteja ao lado de seu cliente ao proteger suas operações e suas mercadorias com os seguros de transportes da AXA. Somos a Delta Global, uma das maiores empresas de serviços e tecnologia para frotas da América Latina. Investimos intensamente nas áreas de desenvolvimento de hardware, software e aplicativos. Na busca por soluções inovadoras, nasceu o Delta Fleet, o maior e mais completo ecossistema de gestão de frotas da América Latina. Uma plataforma inteligente, totalmente integrada, que oferece assistência 24 horas especializada, rastreamento inteligente, telemetria, controle de manutenção e abastecimento de veículos, avaliação de desempenho de motoristas, controle de jornada, consultas e políticas para gestão de risco. O Delta Fleet é a certeza de agilidade, controle e precisão. Diferenciais que refletem o investimento constante em novas tecnologias e o nosso compromisso em oferecer o melhor do futuro agora. Delta Global, segurança e tecnologia com você na estrada. Sejam muito bem-vindos a mais um painel da FE Transporte Brasil Conference. Meu nome é Jorge Dovas, eu sou CEO da ATM e Head da Unidade de Negócio e Insurance Market. E nós estamos aqui hoje para falar do tema de averbação eletrônica, a relevância, os diferenciais dessa jornada de averbação para todo o mercado securitário. Hoje eu trago aqui dois convidados ilustres aqui, Adailton Dias, da Sompo, e o Ricardo Guiral, da Aon. Adailton, Ricardo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu agradeço aos participantes aqui, nossa audiência que está nos acompanhando, e vamos começar aqui o nosso bate-papo, aqui, o nosso painel com os nossos convidados.
Bom, considerando aí o tema super relevante para o setor, né? Eu queria explorar um pouco aqui hoje a experiência de vocês, que é bem vasta, né, do Guiraldo e da Ailton no mercado, aí de mais de 25 anos. Como vocês enxergam a importância para o setor de seguros, né, antes e pós a implantação da averbação de cargas eletrônicas? Queria começar por você, Guiraldo. Qual que é a tua visão pessoal sobre isso? Legal, Jorge. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a Adailton, com todo o time da TIM. É um prazer aqui em nome da Aon. Hoje a Aon é a líder de segmento de transportes aqui no Brasil. A gente tem uma responsabilidade muito grande em relação à segurança de dados, né? A gente tem um volume muito expressivo de movimentação de cargas, tanto no âmbito do transportador de cargas quanto dos embarcadores. É legal a sua pergunta, né? A gente aqui, eu e o Adailton, que já estamos aqui nessa carteira há algum tempo, a gente viveu momentos onde a averbação era feita através do conhecimento em papel, conhecimento de transporte rodoviário. Nós tínhamos experiências boas e não tão boas, porque nós não conseguíamos, naquele momento, através da falta da tecnologia, utilizarmos os dados para que a gente pudesse ter agilidade, rapidez, uma maior segurança, né? Segurança com base nos dados enviados. Então, nós enfrentávamos naquela ocasião, há 20 anos atrás, muitas dificuldades de cunho que envolvia, inclusive, a cobertura securitária, porque muitos clientes, muitos transportadores tinham dificuldade de enviar os dados nos prazos necessários, existia um regramento onde o transportador tinha que encaminhar numa determinada periodicidade, e as seguradoras encontravam bastante dificuldade de poder conciliar os dados junto com a averbação. Naquela ocasião, nós fazíamos um controle de averbações provisórias para depois termos averbações definitivas. Então, nós, na minha opinião, acho que a tecnologia ela nos ajudou no primeiro momento a organizar essa carteira, que sempre foi o modal rodoviário teve uma expressividade muito grande. Então, acho que o que nós trouxemos aí de experiência positiva é como o Data Analyst nos ajudou a controlar, ter uma maior segurança, melhorar a produtividade aqui de forma geral dos nossos clientes, que você imagina uma transportadora hoje que tem diversas filiais, como é que era o mundo deles para poder juntar toda essa documentação e encaminhar para o corretor de seguros para depois ir para as seguradoras. Então, acho que, do ponto de vista pessoal, de fato, a tecnologia nos ajudou bastante e hoje a gente tem um nível de excelência de trato e uma padronização no mercado que facilita bastante os nossos clientes na segurança de dados. Bem legal aí pela resposta, interessante ver como teve um impacto holístico, né? E a tecnologia muito embarcada em cima disso. Adailton, qual que é a sua opinião aí? Traz para a gente debater também sobre o tema. O que você pensa aí sobre o tema? Primeiro, reforçando aí o que o Grau falou, agradeço a você, Jorge, toda a diretoria da NSTEC, a TIM, todo o pessoal que tem trabalhado forte aí para nos apoiar e trazer soluções diárias, né, constantes com relação a esse mercado tão importante que é o mercado de seguros de transportes também. Agradecer aí o Guiraldo já abordou muito bem o tema, né, inicial, como grande conhecedor da matéria. Falando aqui do nosso lado, segurador, nós vimos uma grande evolução conectado com isso que o Guiraldo acabou de mencionar, e toda essa parte que antes era muito burocrática, no volume de papéis, que o Guiraldo citou, conhecimento de embarques, receber aquele volume bastante expressivo, tanto o corretor como a seguradora, tinha que separar por regiões, todo aquele trabalho extremamente braçal e operacional, nos trouxe aí grandes oportunidades que os nossos colaboradores pudessem estar trabalhando em atividades mais nobres, né? Analisando o risco, contribuindo em outras análises, permitindo também que os nossos clientes transportadores pudessem investir o tempo, ao invés de ficar gastando com um custo imenso de conhecimento de transporte. Existiam transportadores que, pelo volume deles, tinham que andar em caixas. Todo final de mês ele tinha que juntar aquelas caixas gigantes, entregar na seguradora, e aí a seguradora tinha, junto com o corretor, né, tinha que processar cada um daqueles embarques, que era um volume, assim, hoje insano. Seria praticamente impossível hoje
o mercado segurador, os corretores de seguro, nós seguradores, imagine a Sompo como líder de mercado, que representa aproximadamente 20% do market share. No último ano, produzimos aproximadamente mais de 700 milhões de reais, né, na carteira de seguro de transporte. Você imagina, teria que ter um prédio do tamanho da Sompo só para receber conhecimento de embarque aqui, para processar tudo isso. Isso se traduz em custo, né, burocracia, falta de eficiência, né, pessoas trabalhando em atividades não tão nobres, e tudo isso a gente conseguiu aí, graças ao mercado que foi evoluindo, a melhorar todo esse processo. E os corretores estão de parabéns, que foram os primeiros a acender essa luz amarela, e aí tiveram empresas empreendedoras como a TIM, que viu uma grande oportunidade, e aí empreendeu e trouxe soluções para nós, no mercado segurador. Interessante essa visão também. Puxando esse gancho, Adailton, você deu uma visão da seguradora, eu vou fazer a mesma pergunta para o Guiral, mas eu queria entender o seguinte, você falou de alguns benefícios, né? Se a gente pudesse elencar em 3 benefícios, desde quando a verbação foi implantada, o que você elencaria aí para a seguradora e Guiral, obviamente, para as corretoras? Olhando pelo lado da seguradora, eu vejo vários benefícios. Citando 3 que você, Jorge, nos pediu. Primeiro, segurança para todo o processo. Segurança para as seguradoras, que hoje têm a plena ciência que têm recebido aí os embarques, né? Segurança para os clientes, né? E os corretores, porque num processo era muito doloroso. Muitas vezes, as seguradoras se deparavam numa situação que, por uma questão operacional, né, tinha diversas filiais, e uma filial não mandou X embarques para a seguradora. E aí, no processo de regulação de sinistros, a área de sinistro, obviamente, olhava que aqueles embarques daquela filial X não tinha chegado na seguradora. E aí aquilo trazia um problema muito sério, porque aí a seguradora fazia um levantamento e isso poderia trazer até uma negativa, segundo as condições contratuais do seguro. Obviamente que o mercado segurador, né, junto com seus corretores, sempre buscaram ter um bom senso, né, entendendo que muitas vezes, por essa questão operacional, não por uma questão de fraude, sonegação, a gente sempre partiu do princípio da boa-fé, que realmente houve uma falha operacional e realmente era praticamente desumano, né, controlar isso aí manualmente. Então, primeiro, a questão da transparência, segundo, a questão da garantia de indenização, né, para o transportador, e com isso também houve um volume maior, né, de embarques, de prêmio do mercado segurador. O mercado se equilibrou. O Guiral lembra bem, né, Guiral, que a sinistralidade do mercado, por conta desses gaps de comunicação, falta de chegar nos corretores, na seguradora, volume de embarque, às vezes a conta atuarialmente ficava desequilibrada. E aí, por consequência, olhava-se o mercado de seguros de transportes, a sinistralidade estava explodindo. Então, muitas companhias de seguros, naquele momento, saíram do mercado, né? A gente viu seguradoras multinacionais fechando o portfólio, demitindo seus colaboradores, não querendo mais atuar nesse negócio. E no momento que a gente traz isso, equilibra, com muita seriedade, muita transparência, isso o mercado se equilibra, aonde passa a se ter mais oferta de seguros de transporte. Você vê os corretores aí buscando vender muito mais produtos, clientes muito mais satisfeitos, porque sabem que no momento do sinistro vão ter a indenização garantida, porque esses gaps já não existem mais, ou se minimizaram assim de uma forma bastante significativa. E tudo isso trouxe um benefício para o mercado, trazendo equilíbrio, trazendo transparência, maior volume de prêmio, maior número de indenizações, e isso se equilibrou no ecossistema como um todo. Excelente. E Guiral, e na tua visão, você compartilha dos mesmos benefícios? Eu vi que você tem uma visão complementar, né, no respeito de tecnologias e gestão. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso também, mas queria te ouvir 3 principais benefícios aí que você enxergou para as corretoras. Legal. Não, bate totalmente com o que o Adailton colocou, mas eu posso resumir assim, acho que houve uma desburocratização,
né? Porque cada seguradora naquela ocasião tinha uma regra, por mais que existisse a SUSEP controlando essa regra de averbação, acho que desburocratizou e facilitou, independente do nível do corretor, o pequeno, médio ou grande corretor. Hoje, se a Aon está num grande cliente, amanhã um corretor menor ganha essa conta, é só entrar em contato com a TIM e a caixa postal é transferida em horas ou em minutos. Então, isso faz com que o mercado tenha uma concorrência menos predatória, ou seja, tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente ganha nisso. A gente ganha no lead time. Quando eu falo de lead time, eu acho que o cliente na ponta é beneficiado, porque as duas maiores causas de morosidade no processo de regulação de sinistros era até então a averbação e PGR. Então, a averbação hoje, a gente tem menos impacto na nossa rotina diária com as seguradoras, a Sompo, a gente tem um volume gigantesco. Então, a gente não tem problemas hoje, ou tem muito menos problema de identificar as averbações. Então, quem ganha com isso é o cliente na ponta final, com a indenização mais rápida. Então, não tem por que a seguradora abrir um sinistro e colocar na reserva, que ela não se beneficia disso, pelo contrário, ela quer liquidar o quanto antes. E eu acho que a questão do compliance, né? Como disse o Adailton, acho que hoje é algo que ajuda a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres a poder controlar, inclusive, a massa de movimentação de carga em todo o território brasileiro. Tem pontos de melhoria, na minha visão, tá? Acho que melhorou bastante, mas a gente tem algumas evoluções a serem feitas sobre algumas percepções que eu tenho, mas essas são as três pilares que me norteiam aqui dentro da perspectiva de averbação. Perfeito. Bom, eu consigo enxergar isso também, que vocês falaram, acho que 3 grandes pontos aí, né? Como a tecnologia, a gestão, governança, ela melhorou todo o processo, né? E com isso a desburocratização, que o Guilherme comentou, que foi crucial com a entrada do processo de averbação eletrônica, e também o compliance, né? Então, acho que tudo isso ajuda ambos as verticais de negócio, aí, tanto seguradora e corretora, no processo como um todo. Agora, olhando para a regulamentação de 2011, porque todo o processo, né, desde quando a averbação eletrônica foi criada até hoje, tiveram diversas mudanças, né? E aí a gente olha mudanças de tecnologia, mudanças de operacionais, né, que a gente comentou um pouco aqui, de ganhos que nós enxergamos, mas também uma parte de regulamentação super importante, que foi um marco em 2011 ali para frente, no qual a averbação eletrônica se torna obrigatória antes da liberação de carga, né? E para o mercado securitário, na visão de vocês, qual foi o principal ganho dessa mudança de conceito e regra, né? Porque nós estamos falando aí de 11 anos para cá, muita coisa regulatória mudou, mas isso foi um grande marco. Vocês enxergam, vou quebrar em 2 perguntas aqui, né? A primeira, como que vocês enxergam os ganhos dessa mudança de conceito e regra? E a segunda, se vocês enxergam para frente que tem algo extraordinário aí que possa acontecer ou promover uma mudança significativa para o processo como um todo. E vou puxar o Guirao aqui para dar continuidade aí no papo e depois puxar o Daíl. Não, legal, Jorge. Acho que a primeira pergunta, para mim, abrange um pouco as 2 anteriores. A gente tem uma visão de eficiência, de crescimento, de tecnologia nos apoiando. Acho que toda essa sinergia tem nos ajudado, como disse a Adailton, até a aumentar o prêmio de seguro. Hoje a gente consegue ter uma visão maior, principalmente na carteira de transportadores, com o advento dessa mudança das regras legais. Eu vejo como, naquela ocasião, quando foi implementadas as leis, a gente teve alguns problemas de conceitos de averbação, tinha alguns códigos para ser utilizado. Depois a gente teve alguns problemas no casamento com o manifesto de carga também, o manifesto eletrônico. Isso gerou algum tipo de interpretação pelo mercado. Continuo achando que a gente tem um espaço para melhorar a questão da coleta, que é um ponto crítico na minha visão, porque nem sempre uma carga ela tem o seu conhecimento emitido no momento da coleta. Então, acho que a gente tem alguma coisa a melhorar pela frente aí. Mas eu acho que 95% das nossas dores elas foram corrigidas e, na minha visão, é uma carteira muito mais sustentável, como disse o Adailton, uma carteira que a gente tinha muita deficiência, tanto em nível de sinistralidade, de controle, e hoje é uma carteira que a gente consegue ter uma previsibilidade através dos dados. Isso tem nos ajudado bastante. Boa, excelente. E Adailton, qual que é a sua visão sobre
os ganhos aí nessa mudança de conceito e regra, né, pós-regulamentação? Como que você enxerga aí um pouquinho para frente no horizonte? O horizonte eu vejo fazendo uma retrospectiva, né? Nós tínhamos a averbação que era simplificada e mensal. Teoricamente, isso deveria ser um modelo mais simplificado possível, mas observamos que ao longo do tempo a coisa não funcionou da melhor forma possível. Então aí partimos para uma averbação diária. Já foi uma grande evolução. E hoje, como você mencionou, Jorge, antes do início da viagem, antes do início do risco, nós acabamos tendo essa informação que é fundamental. Então, eu vejo uma evolução bastante significativa. O Guirao tocou num ponto importante, acho que tem a questão das coletas, que a gente ainda precisa trabalhar melhor esse aspecto, para que a gente possa ter a garantia que nada está fugindo, principalmente para dar esse conforto ao cliente, que é a nossa maior preocupação, é o nosso foco, tanto do corretor como da seguradora. Nós queremos dar esse conforto que na hora que ele mais precisa, que é a hora da indenização, ele não vai ter nenhum tipo de surpresa. E vejo uma grande, assim, olhando para o futuro, a oportunidade da gente expandir isso também para o transporte nacional. Porque se no primeiro momento o mercado entendeu que isso seria uma dor, coletar isso antes do início da viagem, hoje eu tenho, assim, quando eu olho e comparo tanto o transportador como o embarcador, falando de transporte nacional, principalmente transporte rodoviário, eu tenho um certo receio que alguma coisa ainda esteja ficando na mesa com relação ao transporte nacional. Nós estamos muito bem azeitados, o transportador. Penso também, Jorge, que ao invés de ter uma caixa postal por transportador, nós deveríamos ter um único local que nós fôssemos lá e todo o mercado segurador pudesse beber daquela única fonte, do único local, gerenciado, obviamente, por vocês, né, que tem todo esse know-how, mas com uma melhor facilidade, que hoje mesmo, quando troca uma seguradora para outra, ainda tem um processo de um certo convencimento, tem alguma coisa que fica aí pelo caminho, né? Então, eu penso que a gente pode evoluir muito ainda com relação ao transporte nacional, fica a dica aí, se a gente puder avançar nesse sentido. No transportador, ter um local único que a gente possa ir lá conectar, não ter diversas caixas postais, e aí a cobrança a gente teria que pensar de alguma outra forma para que a gente pudesse, obviamente, incentivar o investimento, vocês como empresa de tecnologia, que estão voltados para isso, né, mas que nós pudéssemos facilitar também a vida aqui do corretor, a vida da seguradora e a vida principalmente do cliente, né, que nosso caso aqui, a gente tem o bom é que hoje nossa retenção de clientes passa de 90%. Então, pela qualidade, pelo serviço, por tudo que a gente trabalha, e como o Guirao falou, a EI é uma grande parceira nossa, né? A gente tem um volume significativo e hoje a gente consegue avaliar que nossa retenção é mais de 90%. Obviamente que a parte de averbação, ela está inserida em todo esse contexto, principalmente quando nós analisamos algumas operações, que são operações que contemplam tanto o seguro do transporte nacional, como também o seguro do transportador, onde falamos de uma operação conjunta, né? Então, se nós pudéssemos aí criar uma sinergia do transporte nacional junto com o transportador, e também, mesmo quando não se tem essa operação conjunta, fazer algo para o transporte nacional, penso que a gente vai ter boas experiências. Porque quando eu vejo hoje o nosso mercado de transporte, ele tem crescido basicamente a inflação. Mas quando você fala de crescimento nominal, a gente observa que a gente não tem crescido. Tá? Então, é uma carteira de aproximadamente aí 3 bi de reais, falando mais do transportes, tirando aeronáutico, casco marítimo, esse tipo de coisa. E quando eu vejo outros portfólios, outros negócios aqui na companhia, que também sou responsável, eu vejo portfólios 10 vezes maior do que essa produção. Então, eu vejo que tem um espaço gigante. Quando eu olho aí para as rodovias, quando eu olho para as avenidas, eu vejo muito mais carga sendo transportada do que veículo sendo movimentado.
Então, acho que tem oportunidades para todos aí, para que a gente possa continuar crescendo e também oferecer novos produtos para os nossos clientes. Eu queria dar uma palhinha aqui também, dentro do que o Adailto falou, dessa parte de futuros. Eu acho que vale a pena, sim. O Adailto tocou num ponto muito importante. Hoje a gente consegue ver que a movimentação de carga de embarcadores frente aos transportadores rodoviários existe alguma certa distorção. Então, a gente não tem data analytics trabalhando na carteira de embarcadores. A gente poderia ter um sistema, a gente sabe que existe, mas ele não tem sido usual, que é a busca dos dados através da nota fiscal, algo que a gente não conseguiu ainda conscientizar os embarcadores de utilizar essa tecnologia a nosso favor. Eu acho que a verbação já poderia ser um instrumento direto para a seguradora para a regulação do processo sinistro, ou seja, eu não preciso, como corretor ou como cliente, mandar os dados de averbação na hora de regular um sinistro, uma vez que a própria empresa de tecnologia já está conectada com a seguradora. E um outro ponto importante que a gente acabou não comentando é expandir essa tendência para os outros modais, né? Não só para o embarcador, mas a gente explora poucos modais: aquaviário, aéreo, ferroviário. Obviamente que o RCTRC, né, é sempre o maior volume, mas a gente poderia começar a gerar uma tendência também englobando todos os modais para a gente ter a mesma metodologia de extração de dados, independente do modal. Excelente a visão de vocês, e para complementar aqui, antes de agradecê-los, acho que é só corroborar com a visão de que a experiência do cliente é importante, né? Tudo que vocês falaram aqui, a gente tem que diminuir a fricção, né? Em alguns pontos de contato dentro dessa jornada, e melhorar a experiência do cliente. Obviamente, a tecnologia, ela vai... se você coloca o cliente no centro, você está ouvindo o cliente, está entendendo que aquilo tem uma relação de ganha-ganha entre as partes, a tecnologia ela vai evoluindo em conjunto, né? Então, esse é o nosso compromisso aqui na TM, e a gente está muito engajado em trazer melhorias e expansão, inclusive para outros setores. Acho que foi muito rica a nossa conversa. Dando sequência aqui nesse papo super rico que a gente teve com a Adailto e com o Guiral, eu quero mostrar um pouquinho aqui de como nós estamos posicionados, né, como NSTEC e ATM, para o tema averbação. Então, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui, para mostrar qual que é o nosso ecossistema e como nós estamos repensando o futuro aí da averbação, encaixado muito com essa linha de prosa que a gente teve aqui, de tecnologia, compliance, desburocratização e evolução tecnológica, né? Então, hoje, um pouco da participação, vou falar um pouco da participação da ATM aqui na história da averbação, né? Então, lá em 94, a gente criou todo esse processo de averbação. Em 2010, teve a primeira solução de averbação de CTF no Brasil. Em 2012, automatizamos o processo, trouxemos a primeira solução para averbação de estipulação, participamos de toda a consulta e desenvolvimento do número de averbação, e já preparamos toda a nossa arquitetura e infraestrutura aqui funcional para o recebimento de MDFE antes das viagens, como comentado um pouco no nosso bate-papo aqui, que foi um marco super importante aí para o mercado, né? Bom, por que a ATM ela tem um compromisso com a qualidade de serviço e ela tem um grande diferencial de mercado? Bom, hoje a gente tem uma média de mais de 15 mil relatórios mensais gerados no nosso portal, né? São mais de 21 mil sistemas instalados em todo o Brasil, 120 milhões de documentos averbados, e isso corresponde a mais de 300 regras de negócio e uma velocidade absurda aqui de processamento, né? Temos mais de 100 milhões de documentos trafegados no mês, e sempre focando em segurança da informação, segurança de dados, onde a gente tem uma camada bem robusta dentro de casa, né? Quando a gente olha, um dado interessante que sempre perguntam para mim, como que está hoje a averbação de carga, né? Eu trouxe uma visão para vocês aqui de 2020 a 2022. Em volume de cargas, nós praticamente dobramos aí, né, de 7,5 trilhões para mais de 12 trilhões, a estimativa esse ano, né, até o fim desse ano. Quando eu olho o volume de cargas por trimestre, aí, né, trazendo uma comparação 2021 e 2022, vocês veem aí que nós estamos
na casa de 50%, né? 55, 2021 e 46 estimado 2022, né? E me perguntam muito no período de pandemia, né? Como que aconteceu essa movimentação, esse volume de cargas. Vocês podem ver aí que se acentuou muito devido ao e-commerce, né? Mas, obviamente, tem outros fatores de outras indústrias aí que interferem diretamente, né, no volume de cargas. Então, uma movimentação expressiva. E quando a gente olha o volume de documentos averbados, vocês podem ver que a gente está praticamente dobrando em 2 anos, né? A gente sai de 800 milhões em 2020 para 1,6 bi no final desse ano. E o que corresponde isso, né? Tudo isso aqui são fontes de informações da nossa database, da ATM, que é muito rica, né? E o que isso traz de insights aqui para a gente? Que mais de 40% de cargas movimentadas em 2 anos, né? Um aumento de 40% aí. Nós tivemos nesse período pós-Covid, né? Durante a Covid-19, de uma movimentação de praticamente o dobro, né? 1,7 vezes o que a gente tinha lá no começo de 2020, né? E até o final desse ano, como eu comentei, a gente vai dobrar esse volume. Então, vocês podem ver que tem que estar preparado, a arquitetura tem que ter uma robustez muito grande, além da segurança, para poder, de fato, processar tudo isso e poder gerenciar toda essa informação, né? Não basta ter o dado, você tem que gerenciar a informação. Bom, quando a gente olha para o ecossistema ATM e mais NSTech, né, como vocês sabem, a NSTech adquiriu a ATM meados ali de 2020 para 2021. O que isso se traduz para o mercado, esse novo ecossistema, né? Em uma maior proposta de valor. Obviamente, nós falamos aqui na palestra de acelerar a transformação digital, né? Acho que o Adailton e o Guilherme deram vários exemplos aqui de cases que passados, que foram sucesso, mas de ajustes para o futuro, que estão pautados em aceleração digital, né? O boost de tecnologia, você tem que investir, acho que tem que ter um investimento pesado. Não basta só o que a gente fala, ter o paper delivery ali, né? Você ter a estrutura no papel, mas você tem que, de fato, investir em tecnologia e você tem que colocar o cliente no centro. Então, acho que essa é uma grande virada de mindset aqui que nós temos e, de fato, historicamente, a ATM aí tem a excelência na qualidade de serviço e a gente sempre coloca o cliente no centro e está sempre focando os nossos desenvolvimentos de solução em cima das necessidades dos nossos clientes, né? Quando eu falo desse ecossistema NSTech, obviamente é todo esse ecossistema conectado de tecnologia para logística e mobilidade que vai pautar o futuro, né, do transporte de cargas. Então, hoje, quando a gente olha a plataforma da NSTech, a gente tem todo esse ecossistema, né, de software, de serviços, de produtos, olhando para todos os stakeholders, as personas da nossa plataforma e trazendo uma tecnologia end-to-end modular para que os nossos clientes possam evoluir nos negócios deles, né? O nosso grande propósito aqui é ser um enabler para as soluções dos nossos clientes, para que os nossos clientes consigam maximizar os ganhos e, obviamente, trazer uma experiência incrível para os clientes como um todo. E também tem um quesito NSTech que é super valorizado, né, um dos valores da nossa companhia aqui, que é entrega mais eficiente, impacto na sociedade, como redução de CO2, redução de acidentes, roubos, tudo isso tem uma tratativa muito particular aqui dentro e está nos nossos valores, né? E, obviamente, todo esse ecossistema ele se traduz em resolver dores dos negócios dos nossos clientes, né? Dentro do elo dessa cadeia. Bom, dentro desse ecossistema, a nossa nova escala aqui de negócios está focada em 4 atributos, né? Como eu falei, o valor agregado da jornada de averbação ela está focada na confiabilidade de todo o processo, na experiência do cliente, na eficiência, em trazer insights que sejam produtivos para o nosso ecossistema. Como que a gente vai fazer isso? Bom, trazendo ferramentas dedicadas a cybersecurity, governança de dados, tendo planos de contingência, não basta você aceitar e assumir os dados e processar os dados, você tem que ter um ambiente preparado para isso. Focar na performance, né, e na disponibilidade, isso é super importante para os negócios dos nossos clientes. E trazer inteligência artificial, machine learning. Acho que
essas ferramentas de predição, elas acabam sendo um suporte, um alicerce importante aí para que a gente continue evoluindo, e a Verbação traz isso para a gente. Customer Experience, né? Ter um atendimento humano dedicado, isso a gente não abre mão da qualidade do nosso serviço, né? Focar também nos canais digitais, né? E o atendimento automatizado. Já temos chatbot, já temos robôs de WhatsApp aí que fazem toda a triagem para os nossos clientes e resolvem casos no qual eles não precisam ter um atendimento humano, mas se precisarem, temos ali um atendimento 24/7 dedicado. Um BPO, né, especializado, isso é um grande diferencial, você tem que conhecer do negócio, né? Não basta você ter uma ferramenta de mercado que averba, você tem que conhecer da verbação, e eu acho que o knowledge é algo que é intransferível, né? Então a gente valoriza muito isso. E melhoria contínua, né? Não basta você entregar uma solução de prateleira, mas você tem que, de fato, ajudar o seu cliente na melhoria contínua, e a gente tem uma célula dedicada para isso dentro da nossa operação, e estamos trazendo ferramentas, toda essa robustez tecnológica também para esse time, né? Quando eu falo de eficiência, a gente tem uma estrutura cloud-based, né? Nós já temos hoje uma agilidade grande de processamento, disponibilidade de aplicações para suportar todo esse volume, como eu mostrei aqui em dados para vocês. A gente dobra, né, em 2 anos, então isso requer uma flexibilidade do nosso lado aqui importante, né? Facilidade de integrações, isso o mercado e os próprios palestrantes aqui anteriormente comentaram que a desburocratização é super importante. Você ter sistemas conectados vai fazer com que isso seja mais fluido. Acho que um ponto importante é focar no produto aqui também, né? Então, releases e customizações, né? A gente tem um alto índice de customizações e de melhorias nos nossos produtos acontecendo semanalmente, né? Ter um maior controle sobre o processo todo de averbação, acho que uma questão interessante aí que impacta muito o faturamento das grandes empresas é ter esse processo end-to-end, a gestão desse processo muito bem controlada, né? Então, isso requer ferramentas de gestão dedicadas, e alavancar as competências da NSTech, que acho que todo o nosso networking interno, com todas as empresas que nós temos hoje no grupo, elas dão a possibilidade, com as sinergias entre as empresas, nós possibilitarmos e trazermos mais informações para o mercado, né? Para toda a cadeia de transportes. E, obviamente, né, os clientes, como um todo, ter visibilidade da operação, né, com ferramentas dedicadas, e que possam gerar insights, terem relatórios, indicadores operacionais e conseguirem olhar o seu negócio de uma maneira 360. Então, tudo isso é como a gente enxerga aqui um futuro próximo para a averbação, e os 4 atributos aqui de valor agregado que nós vamos trazer aqui para o novo ecossistema de averbação no futuro, agora a NSTech ATM. Ficamos por aqui estão os meus contatos, caso queiram entrar em contato comigo, estou sempre à disposição. E para vocês que estão ouvindo a gente aqui, continuem acompanhando a programação da Freight Transport Brasil Conference 2022. Ficamos por aqui. Obrigado, Guiral, mais uma vez. Obrigado, Adailton. Um grande abraço. Bom dia aí para todos. Abraço. Muito obrigado, Jorge. Tchau, Guiral. Um abraço. Até abraço, Adailton. Tchau. Valeu.